Fala pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee. Dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo que ajuda bastante aqui no crescimento. Venho falar hoje sobre um assunto importante que é contratações. O Inter está contratando Alan Rodrigues, meia, segundo volante, de 25 anos, uruguaio, do Argentino Júnior. Jogador que tem muita qualidade técnica, que tem bom passe, é um jogador de box to box, de marcação-pressão, mas também ajuda na marcação, faz infiltrações. Ele é muito parecido com o que era o Arangues. Muito parecido com o que era o Arangues, e o Inter há muito tempo vem procurando esse tipo de jogador, praticamente desde que o Arangues saiu a primeira vez lá em 2015, 10 anos então, que o Inter vem procurando um jogador desse tipo, desse nível, para suprir essa carência. Nem mesmo a recontratação do Arangues, né, a repatriação do Arangues foi o suficiente, até porque ele já estava velho e já não conseguia mais fazer essa função com tanta excelência. Mas esperamos que o Alan Rodrigues consiga, porque é um jogador que vem se destacando muito no campeonato argentino, é um jogador que tem muita qualidade técnica pelos jogos que ele faz pelo Argentino Júnior. O único problema dele ultimamente vem sendo o excesso de lesões. Ele tem uma quantidade bem significativa de lesões nos últimos 2 anos e isso é preocupante, mas eu espero que o Paulo Paixão consiga recuperá-lo, que o sistema médico do Inter consiga recuperá-lo para ele não ter tantas lesões assim. Assim como o Inter também precisa recuperar um pouco, né? Tentar recuperar o Carboneiro, que também teve esse problema crônico lá também no Racing, um excesso de lesões. Eu espero que até o final do ano esses jogadores consigam se recuperar, o que é um pouco também complicado, né? Porque o Campeonato Brasileiro tem muitos jogos e isso atrapalha muito até na recuperação dos jogadores. Mas tirando esse problema físico do jogador, né, do Alan Rodrigues, de resto é um cara que chega para ser titular absoluto do Inter, para tomar a vaga do Bruno Henrique. Bruno Henrique já tá velho, foi um grande jogador, jogou muita bola no Corinthians, jogou muita bola no Palmeiras, mas o Inter não tem condições, até porque ele já chegou aqui semi-aposentado, né? Então, a contratação do Alan Rodrigues é muito boa para o time do Inter, para a gente tentar ter um mínimo de esperança aí para jogar contra o Flamengo. Obviamente é improvável que o Inter passe, porque o time do Flamengo é um cano, é um super time, tem jogadores espetaculares. Contratou o Samuel Lino, contratou o Saul para o lugar do Coringa, né? Esqueci o nome dele agora, do Gerson. Mas a gente tem que jogar e é só 2 jogos, né? E mata-mata dá pra passar. Mata-mata dá pra gente ir pro embate. Daqui a pouco mais a gente dá uma sorte de passar, mas mesmo assim, mesmo a gente passando pelo melhor time da América, se o Inter passar pelo Flamengo, passar pelo Fluminense na Copa do Brasil, mesmo assim, ainda terão outros times muito bons, como o Palmeiras, tem o Botafogo, tem o próprio São Paulo, tem o River Plate. Então, o Inter tem que se fortalecer, o Inter tem que fazer contratações. Eu acho que ainda o Inter precisa de um ponta direita. Acho que o Inter talvez pudesse ir atrás de um centroavante um pouco diferente, com as características mais de área. Talvez o Inter precisasse de mais um primeiro volante, mas um primeiro volante de qualidade, que eu não sei se o Richard é esse jogador, na minha opinião não é. Mas por enquanto, se vier o Alan Rodrigues, pelo menos já supre alguma das carências que o Inter tem, né? Não é todas as carências, mas uma das grandes carências que o Inter tem é nessa função de segundo volante. E ele vindo já melhora bastante, até para poder ajudar o Alan Patrick no meio-campo, que é uma coisa que o Bruno Henrique não faz, né? Ele não consegue ajudar na marcação, que é o caso agora do Thiago Maia, ele não consegue ajudar a marcar, e ele também não consegue ajudar na construção de jogadas, e isso é um problema, um cara que praticamente não faz nada dentro de campo, até porque muitas vezes o adversário coloca a marcação individual em cima do Alan Patrick, ele não consegue criar tanto assim, não consegue criar tantas jogadas, não consegue distribuir tão bem o jogo, e quem deveria fazer essa função é o segundo volante, que é o Bruno Henrique. Só que aí ele não consegue fazer, o time do Inter fica prejudicado, fica travado, e a gente não consegue muitas vezes ter um bom jogo, não consegue vitórias, ou fica dependente de jogadas individuais de um Wesley, de um Carboneiro para poder sair alguma jogada. E isso é prejudicial ao clube, isso é prejudicial ao time. Então, trazendo esse jogador de segunda opção de meio campo, ele consegue fazer essas funções muito bem, como ele faz no Argentino Júnior, ele consegue sair tocando de trás, ele faz marcação-pressão, ele é o jogador tipo todo campista que muita gente fala, que é o jogador estilo box to box, que é atualmente atrelado a esse tipo de jogador também.
Então isso vai ajudar muito o time do Inter, principalmente na construção de jogada, nas construções de marcação sobre pressão também, que é uma característica do Roger. A gente sabe que quando o Inter tá bem é quando o Inter começa a fazer marcação pressão. O Inter tem uma das melhores pressões do Brasil. Pode ver aí vários vídeos no YouTube, os caras falando, ó, o Roger tem a melhor pressão do Brasil. Mesmo com um time que né, na folha, no papel, não é um dos grandes expoentes, um dos mais caros do futebol brasileiro atual. Tá atrás de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, entre outros, aí, até Atlético Mineiro e tudo mais. O time do Inter consegue fazer muito bem com jogadores que não são tão badalados assim. E que o Inter conseguiu, às vezes, garimpando aqui, garimpando ali, fazer com que esses jogadores tivessem certo destaque. Então, trazendo um jogador desse porte, desse nível que é muito bom, eu acho que a nível do futebol argentino, obviamente o futebol argentino não está tão em alta, mas ele foi muito bem lá. E trazendo um jogador desse nível para jogar aqui no futebol brasileiro e com jogadores ao lado dele que consigam dar esse suporte e ele conseguindo também fazer essa marcação pressão, o Inter tende a crescer e tende a melhorar ainda mais. Conquistar títulos eu acho que é um pouco difícil. O Inter, como eu disse, vai precisar de mais contratações para outras funções que ainda o Inter necessita. Acho que o Inter precisava, por exemplo, como eu disse, precisava de um ponto direito. O meu sonho era o Rinestroso, mas por enquanto que a gente não consegue contratar, essa lentidão também da direção em contratar, pelo menos uma contratação que dá um certo ânimo aí pro torcedor colorado para poder enfrentar ao menos o Flamengo e o restante aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc. Então esse é meu vídeo, pessoal. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal e confira as ofertas da Shopee aqui embaixo. O Dia dos Pais está chegando, então não perde as ofertas, que tá tudo muito bom, e também não perde o prazo, porque né, tem aquele tempo de espera também por conta dos correios e tudo mais. Então confere as ofertas da Shopee, que ajuda bastante no crescimento do meu canal. Então é isso, pessoal. Até mais.